E aí, pessoal, bacana? Então nós vamos começar a nossa maratona de revisões para você que vai fazer a UEMA, tá bom? Professor Deidson, você fica ligado aí no que nós vamos trabalhar aqui no quadro, nas questões que nós vamos responder aqui, tá bom? Vamos fazer aqui um curso completo de Sociologia. Vamos ver todos os assuntos de Sociologia cobrado no edital da UEMA. Ok? Então nós vamos começar hoje com a Sociologia Clássica. Aí no material de vocês tem as questões, no material tem aí um roteirozinho para você anotando o que nós vamos fazer aqui, tá bom? Então vamos lá, né? Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Lembrando que vai ser um ritmo aqui muito doido, porque vai ser um ritmo de revisões, tá certo? Então vamos lá, Sociologia. Ok? Vamos começar a nossa aula. Beleza, 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 beleza. Olha só. A primeira coisa que nós vamos falar vai ser sobre a origem. E quando eu falo de origem da sociologia, eu estou me referindo a todo o contexto. Opa, esse pensar aqui tá bom. A todo contexto histórico. Tranquilo? Muito bem. Aquela paradinha, olha. Depois nós vamos trabalhar sobre metodologia sociológica e nós vamos ver que sociologia ela vai surgir como ciência. Agora pense comigo. Na sociedade sempre existiu fenômenos sociais, sempre existiu problemas sociais, sempre existiu várias coisas na sociedade. Tranquilo. Mas que tipo de visão que o homem tinha sobre aquilo? Como que o homem ouvia os fenômenos da sociedade? Por exemplo, uma guerra. A que ele atribuiu a guerra, o motivo dela, o porquê dela, a desigualdade, uma exclusão social, tal. Então, qual era a visão que o homem tinha? Eu quero que vocês entendam, a princípio, como era, antes de falar sobre a origem da sociologia, entender como era antes da sociologia. Caraca, como era antes da sociologia? O que era o homem? Como que o homem via a sociedade? Antes da sociologia, nós tínhamos o predomínio de uma visão religiosa, mágica, transcendental, mitológica, tradicional, baseada no senso comum, tal. Então, os fenômenos sociais, a princípio, eles eram vistos assim. Foram os deuses, é a tradição, tal. Ou seja, não existia um conhecimento preciso, não existia um conhecimento comprovado através do método que justificava aquele fenômeno. Vai ser por conta disso que nós vamos ter o surgimento da sociologia. A necessidade de buscar compreender a sociedade, abandonando essa visão religiosa, essa visão mágica, essa visão mitológica. Então, surge a sociologia como ciência. Não esqueçam que a sociologia ela está fazendo o quê? Ela está abandonando toda essa visão que a galera tinha aqui, visão mágica, religiosa, mitológica, tal, do cosmos e de tudo que existia. Então, surge as ciências sociais. Professor, mas agora qual foi o contexto histórico para que o homem abandonasse essa visão aqui e iniciasse uma visão científica? Nós vamos ter como base teórica da sociologia, nós vamos ter o iluminismo. Vou colocar bem aqui para a gente aloprar mais. O iluminismo, ele deu a base. Lembrando que o iluminismo foi do século XVIII. A sociologia, ela vai ser do XIX, tá bom? Então, o que foi o iluminismo? Foi a base intelectual. Eu vou colocar base. Por quê? Porque o iluminismo trouxe à tona duas coisas bem importantes. Primeiro, a razão. A crença na razão como um mecanismo de chegar a determinada explicação. Então, o iluminismo ele trouxe à tona a razão.
E o iluminismo também valorizou uma coisa que vai ser bem utilizada um século depois, chamada ciência. Então, no iluminismo do século XVIII, eu tive o predomínio da razão e a valorização do método científico. Beleza. E esse iluminismo, por conta disso daqui, lembrando que filosoficamente o iluminismo ele foi uma crítica, né? Foi uma crítica ao antigo regime. O iluminismo foi um movimento ali contrário ao absolutismo, contrário ao mercantilismo, contrário àquele modelo de sociedade estamental. Não foi isso? Então, eu tenho o iluminismo contrário ao antigo regime, eu tenho o iluminismo que está valorizando a razão, que está valorizando a ciência, e esse iluminismo aqui, ele vai influenciar, ele influenciou as revoluções da burguesia, que a gente chama de revoluções burguesas. E essas revoluções burguesas, nós poderíamos falar de duas aqui, bem importantes para essa mudança da estrutura da sociedade. Eu poderia citar aqui a revolução que houve lá na França, então vamos chamar de Revolução Francesa, que foi a derrubada do antigo regime, a derrubada do absolutismo, tá? E uma consolidação da burguesia no poder político. Foi a Revolução Francesa. E a Revolução Industrial, que foi a consolidação da burguesia no poder econômico. Foi a consolidação do capitalismo, tá bom? Então, Revolução Francesa no campo da política e a Revolução Industrial, que foi a consolidação da burguesia no poder econômico. Tranquilo. Então, nós temos aqui, no contexto, né, no contexto do século XVIII, iluminismo. Final do século XVIII, nós vamos ter essas revoluções da burguesia. Aí, quando nós formos entrar aqui no século XIX, que está acontecendo ainda aqui essas revoluções, bem no iníciozinho, as consequências, segunda Revolução Industrial, principalmente, tal, nós vamos ter agora transformações. Olha só o que está acontecendo. O iluminismo valorizando a razão, valorizando a ciência. Eu vou ter como base de sociologia, por quê? Porque na sociologia eu vou usar a razão e vou usar a ciência. Sem contar que o iluminismo também contribuiu para o surgimento das revoluções, influenciou, né, as revoluções burguesas, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Pessoal, mas o que isso tem a ver com o surgimento da sociologia? É porque essas revoluções aqui, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, elas contribuíram para uma coisa bem encabulosa, para transformações profundas, transformações sociais. Então, agora eu tenho transformações na sociedade. E por incrível que pareça, foram transformações que o homem não tinha visto até então, muito drásticas. Nós vamos ter agora um novo modelo de sociedade, a sociedade industrial, com seus problemas. Então, quando eu falo aqui de transformações sociais, eu estou me referindo a problemas sociais que começam a surgir e necessitam ser explicados. Problemas sociais agora de forma bem tensa e precisam ser explicados. Mas eu não quero mais uma explicação baseada na religião, eu não quero mais uma explicação baseada no mágico, no mitológico, no tradicional, no senso comum. Poxa, então como é que nós vamos compreender essa nova transformação, essa transformação que está ocorrendo na sociedade? Então, essas transformações aqui, né, esse novo modelo de sociedade e seus problemas sociais, a valorização da ciência e da razão vão se juntar numa coisa só. Então, vai surgir uma ciência para compreender esse novo modelo de sociedade. Vai surgir uma ciência que vai abandonar essa visão religiosa, mágica, mitológica e tradicional para buscar compreender esse novo modelo de sociedade. É por isso que quando eu chego aqui no século XIX, né? Quando eu chego no século XIX, que eu tenho o surgimento da sociologia como ciência.
Ah, professor, entendi, tá? Então, eu chego ao século XIX com esse novo modelo de sociedade e essa necessidade de compreender esse novo modelo de sociedade. Então, eu tenho o século XIX com uma sociedade e seus problemas. E essa sociedade aqui é uma sociedade industrial. Então, vai acontecer o que agora? Uma ciência que utiliza a razão e o método para compreender essas transformações. Então, é nesse contexto que surge a sociologia. É só tu pensar assim, ó. Vou fazer aqui um esquema para vocês. Olha só. Iluminismo influenciou o quê? As revoluções burguesas, beleza? As revoluções burguesas contribuíram para quê? Para uma transformação social. Deixa eu pegar aqui. Esses pincéis não estão tão bons. Esse aqui tá bom. Transformações sociais. Beleza? Transformações sociais. Essas transformações sociais, que nós vamos resumir com problemas sociais. Lembrando que esses problemas sociais, o que era? Cidade industrial, a gente pode falar aqui também de desemprego, exclusão, aumento da desigualdade, concentração de capital. Tudo isso são problemas que a gente analisa aqui na história, né? Que são as consequências ali da Revolução Industrial. Principalmente a Revolução Industrial, que foi uma mudança mais na estrutura física da sociedade, e a Revolução Francesa foi uma mudança mais política, não é? Mas elas estão relacionadas. Então, eu tenho transformações sociais e eu tenho a necessidade de compreender, né? A necessidade de compreender essas transformações. É aqui que surge a sociologia como ciência. Então, o que os vestibulares podem cobrar sobre surgimento de sociologia? Isso daqui, galera, tá? Esse contexto, o iluminismo influenciou as revoluções burguesas. As revoluções burguesas, se eu puder colocar aqui, eu vou colocar a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, beleza? Transformou a sociedade, ok? Com novos problemas e a necessidade de uma ciência que compreenda isso aqui. Então, qual é o objetivo da sociologia? Para que surge a sociologia? Nesse contexto aqui, a sociologia ela surge para compreender e solucionar os problemas sociais. Olha só. Então, eu vou colocar aqui, né? Sociologia. Ela vai buscar o que agora? Compreender a raiz. Nós vamos já ver isso aqui, que eu vou falar de positivismo, que foi essa primeira corrente sociológica, né? Ela busca compreender a raiz dos problemas. Compreender a raiz dos problemas sociais. Olha, para solucioná-los. Sabe por quê? Porque no século XIX existe uma crença muito grande aqui na ciência, de que a ciência ela vai resolver os problemas da sociedade. Então os caras estão acreditando que a ciência pode sim resolver todos os problemas. Então por isso que quando surge a sociologia, ela vai surgir com essa ideia de que ela vai solucionar todos os problemas da sociedade, tá bom? E nós vamos já ver aqui como que surgiu essa primeira corrente sociológica, que foi ela, quem foi o pai da sociologia, Augusto Comte, e o positivismo. Nós vamos só ver bem aqui rapidão agora, né? Essa questão que está aí no material de vocês, vocês acompanhem comigo. Olha, essa primeira bem aí, da UEMA, né? A sociologia como ciência foi criada no século XIX, eu estou bem aqui, tá?
em um contexto marcado por mudanças sociais, como disse para vocês, né? Então, toda aquela estrutura ela vai contribuir para que haja mudanças sociais que demandavam explicações para a intervenção dos problemas detectados. Foi isso que eu falei. Então, eu estou numa sociedade com mudanças sociais, então eu preciso de quê? De explicações. Eu preciso compreender qual foi a raiz desses problemas para que eu possa fazer o quê? Como ele fala aqui na questão, intervir nesses problemas que foram detectados. Porque a sociologia ela surge com essa necessidade de compreender e intervir, né, nesses problemas. Beleza. Aí pergunta aqui, ó, o tipo de sociedade que propiciou o surgimento da sociologia e a indicação de suas características são respectivamente. Beleza. Então, qual era o modelo de sociedade do século XVIII, XIX, tá, que vai contribuir para que surja essa ciência social? Tipo de sociedade. Será se foi a capitalista? Aí como característica, inchaço populacional na zona urbana, sim. Revolução Industrial, crescimento da criminalidade, sim, olha só os problemas sociais aqui. Aparecimento do proletariado, sim. E crise das instituições sociais. Então, de cara, a gente já tem bem aqui a letra A como alternativa, tá? O modelo de sociedade que contribui, no período do surgimento da sociologia, é a sociedade capitalista. A Revolução Industrial ela vai consolidar essa sociedade capitalista e seus problemas, como está sendo citado aqui nas características dessa sociedade. Escravocrata? Não. Socialista? Não. Comunista? Não. Feudal? Muito menos. Então, a sociologia surgiu aí nesse contexto. Olha a segunda questão aqui da UEMA também. Ela fala o seguinte: a sociologia constitui, em certa medida, uma resposta intelectual às novas situações colocadas pela Revolução Industrial. Olha só que interessante. Uma resposta intelectual, ou seja, buscar compreender, né, esse novo modelo de sociedade decorrente da Revolução Industrial. Boa parte de seus temas de análise e reflexão foi retirado nas novas situações desse contexto, né? Como exemplo, por exemplo, a situação da classe trabalhadora, o surgimento da cidade industrial, as transformações tecnológicas, essa nova organização do trabalho na fábrica, blá, 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 blá. Então, esse foi o contexto. Aí ele pergunta: do texto, depreende-se, letra A, a sociologia surge para resolver os problemas advindos com as grandes revoluções ocorridas no século XVIII e manter o status quo da classe dominante. Não, galera. Ela vai surgir para resolver os problemas? Até aqui estaria certo. Agora, manter o status da classe dominante, não. Ok? Os temas trabalhados, letra B, pela sociologia voltam-se para a solução de conflitos de classe e visam a transformação do status quo da classe dominante no capitalismo. Não, tá a mesma coisa da letra A, então não é. A sociedade industrial, colocada em questão como a organização do trabalho, as inovações tecnológicas e o conflito de classes, objeto de estudo da sociologia funcionalista. Não, a sociologia funcionalista vai ser uma sociologia que mais tarde que vai ser elaborada por Emile Durkheim, tá bom? Mas não está no contexto aqui. O pensamento sociológico volta-se de maneira divergente para a análise do social como problema fruto da situação vivida no século XVIII. É verdadeiro, está mais para essa daqui, né? Ou seja, a sociologia ela surge, não é um pensamento único, né? Tem diversas teorias, tá bom? Que vão até entrar em conflito para tentar explicar esse novo contexto da sociedade pós-revolução industrial. Beleza? Tu vê que o próprio texto fala isso, né? Sobre reflexão retirada das novas situações, tá? Dessas situações do século XIX. Então, a alternativa certa é a letra
Letra D. Tranquilo? Então, galerinha, ó, nós vimos aí, né, que surgimento de sociologia é bem de boa, tá? Só entender esse contexto, tá bom? É um tema bem cobrado aí no vestibular da UEMA, origem da sociologia. E sempre vai estar relacionado com isso, tá? Desse contexto, como consequência das revoluções e a necessidade, ó, não esqueçam isso bem aqui, ó. Essa necessidade de compreender a raiz dos problemas para fazer o quê? Não esqueçam, para solucionar, tá certo? Por quê? Porque a sociologia, tá, ela vai surgir, ela vai utilizar um método. Qual seria esse método sociológico? Aí que nós vamos ver que vai ser elaborado por Augusto Comte e principalmente por Emile Durkheim, né? Nós vamos já trabalhar isso aqui, como que deve ser esse método sociológico, ok? De cara, ó, o sociólogo tem que ser neutro, tem que ser objetivo, tá? Isso principalmente para a escola positivista ali da sociologia, tá bom? Então vamos ver agora qual foi essa primeira corrente sociológica aí, tá bom? Então, vamos ver, né, como foi essa primeira corrente aí sociológica, tá? Chamada de positivismo. Então, hoje, essa nossa aula é sobre a origem da sociologia e sobre os clássicos da sociologia. Então, beleza. Então, positivismo. Olha só. O que eu tenho que entender, professor, sobre o positivismo? Tá? Beleza. Primeira coisa. O positivismo, ele foi a primeira corrente sociológica, tá bom? Um cafezinho aqui para relaxar aqui um pouquinho. Filosofia combina, sociologia, humanas combina com café, né? Na verdade, estudar combina com café, não é isso, pessoal? Café ali aumenta as sinapses neurais, né? Não sei se falei besteira, galera da medicina aí, desculpa aí, minha ignorância. Ó, o positivismo. Primeira corrente sociológica. Primeira corrente sociológica. Beleza. Quem foi o pai disso aqui, então? Quem foi o pai? Quem criou? Foi o Auguste Comte. O Auguste Comte, né? Auguste Comte, considerado também o pai da sociologia. Então, qual é a proposta de Auguste Comte? E qual a proposta dessa primeira corrente sociológica? Beleza. O Auguste Comte, primeiro, ele quer fazer uma ciência do mesmo modelo das ciências naturais. Então, observe que Auguste Comte, ele copia o método das ciências naturais. Por exemplo, nós já tínhamos o desenvolvimento ali muito grande da física, da química, da biologia e tal. Poxa, esses caras, eles utilizam um método bacana, que é bem claro, preciso. Eu vou pegar esse método, vamos utilizar esse método. Esse método é o método científico. Como eu falei para vocês, que sociologia é o quê? Ciência, né? Então, esse método científico que é utilizado por essas ciências naturais e vamos aplicar a compreensão da sociedade. Que massa, né? Então, primeira coisa, que cai muito em prova, que o método das ciências sociais, o método da sociologia, foi um método copiado das ciências naturais. Ok? Que método foi esse? O método científico. Então, assim como a física estuda o movimento, assim como a biologia estuda a vida e tal, sociologia vai estudar a sociedade. Por isso que Auguste Comte, ele é considerado o pai da sociologia. Porque ó, ele deu o nome, ele deu o objeto de estudo e ele deu o método de estudo. Falou qual seria o método de estudo. Então, o nome, né? Ele vai chamar primeiro, até para você ter ideia, ele vai chamar primeiro de física social. Para tu ver como ele está tão encabulado com essas ciências naturais, física social. Ou seja, na sociedade também tem movimentos. O objeto, a sociedade e o método científico. Beleza? Então ele copia o método das ciências naturais. Então qual é a proposta? Qual é a proposta de Auguste Comte como pai da sociologia? Deixa eu colocar aqui. Proposta do positivismo.
proposta de Auguste Comte. Compreender, olha só, isso aqui é muito importante. Compreender de forma, olha só o que eu vou colocar aqui, clara, precisa, objetiva, positiva, a sociedade. Caraca, ó, que massa aqui, ó. Isso aqui você vai entender positivismo. Imagina Auguste Comte. Ele está criando essa primeira corrente sociológica. Ele fala assim, poxa, eu já vou copiar o método das ciências naturais. Beleza. A minha proposta, a proposta da sociologia como ciência é compreender de forma clara, precisa, objetiva e positiva a sociedade. Aí ele chega assim, poxa, eu tenho que dar um nome para esse método. Eu tenho que dar um nome para esse método. Ah, eu vou chamar de método claro. Não, não está muito certo, não. Eu vou chamar de método preciso. Não. Eu vou chamar de método objetivo. Não. Eu vou chamar de método positivo. Olha, rapaz, vou chamar de positivismo. Por quê? Porque eu quero resultados positivos. Por quê? Porque esse método vai me levar a resultados positivos. De fato, eu vou compreender a raiz dos problemas sociais. Por isso, positivismo. Por quê? Porque essa proposta é chegar a resultados positivos. Por isso, positivismo. Caraca, desse, que massa. Chegar a resultados positivos. Por isso, positivismo. Agora entendi o porquê desse nome, dessa primeira corrente sociológica. Agora entendi por que Auguste Comte é o pai da sociologia. Professor, mas o positivismo, ele tem algumas características? Tem. Então vamos colocar aqui quais são as características do positivismo, para a gente lacrar nas questões. Características do positivismo. Vou colocar aqui, não sei se vai dar aqui. Primeiro, objetivo. Objetivo, cuidado, não vamos confundir com subjetivo. Nas questões vão colocar isso aqui, tá? A sociologia, o positivismo busca um método compreender as coisas de forma subjetiva. Não, é objetivo. Então, objetivo é como se fosse geral, generalizado. Então, eu não posso compreender um fenômeno de forma isolada. Tem que ser de forma geral, objetivo. Primeiro, neutro. Neutralidade. Então o cientista social ele deve buscar a neutralidade. Outra, organicismo. Já bem isso. Assim, ó, só botando aqui neutralidade, mais tarde, o Emile Durkheim, ele também vai ser da escola positivista, então ele vai ter essas mesmas características. O Durkheim ele vai tentar delimitar, ele vai delimitar de fato o método de forma até mais precisa que Auguste Comte. E vai até aplicar também, é o que vai diferenciar de Auguste Comte, né? Porque Auguste Comte não aplicou esse método, Emile Durkheim que aplica, tá? Só que Emile Durkheim ele especifica mais, o método tem que ser objetivo, tem que ser neutro, organicismo. O que acha organicismo? É ver a sociedade como um organismo. Sociedade como um organismo. Nós vamos ver mais tarde que o próprio Emile Durkheim, também da escola positivista, vai fazer essa análise de sociedade como organismo, né? Lá na solidariedade orgânica, onde cada instituição, cada parte se complementa. Então, a galera do positivismo, tá? Eles têm essas três características muito importantes. O método tem que ser objetivo, neutralidade e organicismo. Tem mais uma aqui também, que é bem interessante, que
a galera do positivismo acreditam muito, é o evolucionismo social. Que como nós estamos no século XIX e a ciência está em voga aqui, está no auge, surge grandes cientistas, surge Darwin com a teoria da evolução. Então, e ele tão empolgado com esse cientificismo das ciências naturais, e como ele está copiando esse método das ciências sociais, então isso aqui, o nome bacana que a gente atribui a esse evolucionismo social é o darwinismo social. Caraca, olha só. Evolucionismo social. Isso aqui é bem interessante, galera. Ó, é bem interessante, nem tanto assim. Por quê? Porque eu vejo mais como perigoso. Essa ideia evolucionista aqui dos positivistas, ela é um pouco perigosa porque ela vai hierarquizar sociedades. Tipo, esse evolucionismo aqui, as sociedades evoluem, mas então umas evoluíram mais do que as outras. E as mais evoluídas devem dominar as menos evoluídas. Observe que eu estou no século XIX. Observe que eu estou na época do imperialismo. Observe que isso vai servir como justificativa de civilizar os outros. Porque existem sociedades que não foram civilizadas, que não passaram pelo processo evolutivo. Vocês querem uma ideia de como essa ideia evolucionista foi aplicada e como foi compreendida? O Augusto Comte, ele criou uma teoria, né? Ele tinha uma teoria sobre os 3 estados. Essa teoria aqui de Augusto Comte, que também é muito cobrada em prova, seria seria até estágios, né? 3 estágios. Essa teoria dos 3 estágios é uma ideia que ele tem de progresso. É uma ideia evolutiva. Que as sociedades, elas passam por um progresso, mas nem todas passam. Então, as sociedades mais evoluídas, elas conseguiram passar pelos 3 estágios. E aquelas que não saíram do primeiro não foram evoluídas. Então, Augusto Comte, ele vai elaborar essa teoria evolucionista aqui, tá? Pegando essa ideia dos 3 estados. Então, como é que ele faz isso aqui, Deis? Ele faz assim, ó. Ele faz assim. Ele chama o primeiro estágio. Ele para todas as sociedades passaram pelo estado teológico. Depois, pelo metafísico ou filosófico. Olha só que interessante. O que significa esse estágio teológico? Na verdade, está relacionado à fantasia, né? Está relacionado ao mágico, ao sobrenatural. Essa visão fantástica e religiosa que o homem tem das coisas, do universo. O homem não tem ciência para comprovar um fenômeno. Então ele recorre ao que é o seu imaginário, a fantasia, recorre aos mitos. São aquelas sociedades que não alcançaram o progresso. Então, para alcançar o progresso, uma sociedade tem que passar por onde? Pelos três estágios. Então, ela sai do teológico. Chega um momento que ela não está mais crendo na fantasia, na religião, no imaginário, mas também ela não tem uma explicação clara, positiva e precisa. Ela não tem ciência, mas ela está no momento aqui onde ela está apenas questionando. É por isso que esse estágio aqui é um estágio racional. Mas não é ainda resultados precisos e objetivos. Isso só vai acontecer quando as sociedades vão continuar desenvolvendo essa razão, passando por esse estágio racional, ao ponto de desenvolver um método científico. Aí o cara chega no 3º estágio, que é o estado positivo ou científico. Que é quando, de fato, ele chega a resultados positivos utilizando a ciência. Caraca! E não foram todas as sociedades que chegaram aqui. Essa ideia de progresso é só para algumas, no caso eles, os europeus. Então, observe que essa teoria evolucionista aqui gera o eurocentrismo,
um etnocentrismo, de que os europeus são superiores a tudo, tal. Então, esse terceiro estágio aqui seria esse estágio científico, positivo, né, que seria um estágio mais tecnológico. Tá bom, galera? Então, observem que positivismo e Augusto Comte, né, estão bem relacionados, tá bom? Positivismo e Augusto Comte. Não esqueçam a proposta do positivismo, que é compreender de forma clara, precisa, objetiva, positiva a sociedade. Precisa-se chegar a resultados positivos para solucionar, não esqueçam, tá? Quem quiser complementar, para solucionar, né? E essa primeira corrente sociológica tem essas características bem aqui. Método geral, objetivo, neutro. O cientista ele tem que buscar a neutralidade. Eles veem a sociedade como um organismo, né? E eles acreditam nesse processo evolutivo, nessa ideia de progresso. É por isso que Augusto Comte, ele tem, só para a gente finalizar aqui, ele tem um outro esquema, que são os dois movimentos da sociedade, que seria o movimento estático e o movimento dinâmico. Tá? Ou seja, quando a gente fala assim, essa ideia de progresso, mas tu tem que entender que para eu ter progresso, eu tenho que ter primeiro a ordem. Depois que eu vou ter progresso. Então, se eu quiser que uma sociedade alcance o progresso, eu tenho que prezar primeiro, porque pela ordem. E essa ordem seria aquele movimento estático. Aí o progresso já seria o movimento dinâmico, tá? Na teoria de Augusto Comte. Beleza? Bora ver bem aqui se uma questãozinha sobre Augusto Comte. Observem aí, ó. Essa terceira bem aí. O EMA 2012. Augusto Comte, Karl Marx, M. Durkheim são considerados os grandes pilares da sociologia como ciência burguesa. Nessa época, a sociologia, para se afirmar no campo das ciências, adotou o positivismo, né? O positivismo, como falei, como primeira corrente sociológica. Aí ele pergunta aqui: assinale a assertiva que melhor expressa o sentido do positivismo sociológico. Beleza. Olha só. Busca da complexidade e dualidade. E dualidade. Sociedade concebida como prenhe de conflitos e contradições. Há uma circularidade entre todo e parte, ou seja, um determina o outro simultaneamente. Não foi nada isso aqui. Mas deixa essa questão animal aqui, ó. Busca da objetividade e neutralidade. Opa, olha só. Então, eu já vou ter que... Essa primeira, complexidade, dualidade, né? O dualismo que existe na sociedade. Sociedade como conflitos e contradições. Há uma circularidade entre todo. Ficou bem filosófica, não foi essa resposta aqui, mas deixa ela bem na gaveta. Bora ver a letra B aqui. Sociedade concebida, letra B, busca de objetividade e neutralidade. Sociedade concebida como um organicismo, combinado de partes integradas e coesas que funcionam harmoniosamente, de acordo com o modelo físico ou mecânico de organização. Letra B. Letra B que está as características de fato, né? As características aqui da sociologia, né? Da sociologia positivista. Neutralidade, um organismo que funciona de forma coesa, onde cada um cumpre sua função, tá? Como modelo físico ou mecânico de organização. Tá bom? Beleza. Então, galerinha, ó, esse aqui é Augusto Comte e o positivismo. Fica ligado nas questões desses camaradas aí. E o outro pensador agora dos clássicos, né? Nós já vimos ali o surgimento da sociologia, né? E agora nós vamos ver como que certo, então, dá uma tretinha aqui, deu certo. Então nós vamos ver, né, como que
Quem foram agora os 3 grandes clássicos da sociologia? Nós vamos começar pelo Emile Durkheim, vamos ter uma visão rapidão aqui desses camaradas, lembrando que nós estamos sempre aqui no ritmo de revisão, né? Então, os clássicos da sociologia, né? O Durkheim é um camarada que você não pode esquecer de forma alguma. Essa parte aqui eu vou... no nosso curso, sempre vou voltar a falar desses caras. Por isso que aqui eu vou tentar pegar para vocês, fazer bem rápido, as principais características dos 3, tá bom? No contexto do vestibular da UEMA. Muito bem. Primeira coisa de Durkheim é que Durkheim ele foi influenciado... Deixa eu pensar que está meio... pelo positivismo. O positivismo de quem? De Auguste Comte, tá? Pelas revoluções burguesas, como eu falei para vocês, tá? Pelas revoluções burguesas e pelo método científico. O que é mais importante aqui, Deidson? O que é mais importante é isso aqui, o positivismo, tá? Que Emile Durkheim, ele é da escola positivista. Beleza, então qual foi o objetivo de Durkheim? Qual foi o objetivo dele como pensador, tal? Principal grande objetivo de Durkheim, criar um método. Então Durkheim, ele precisa criar um método. Vocês lembram que Auguste Comte iniciou o processo, Emile Durkheim ele vai aperfeiçoar esse método sociológico. Esse método dele aqui é chamado de método funcionalista. Se você encontrar esse nomezinho aqui, funcionalista. Por quê? Porque ele busca compreender como funciona a sociedade. Como? De forma científica, método científico, porque ele foi influenciado pelo cientificismo, tá? E ele foi influenciado pelo positivismo, então um método neutro. Então o método sociológico de Durkheim, funcionalista, buscar compreender como funciona a sociedade, científico, tá? Preciso, tal, e neutro. Beleza, Durkheim. Beleza que tu tá querendo esse método aí, o teu objetivo é criar esse método, mas o Durkheim tem uma pergunta para ti. Boa pergunta, meu brother. O que estudar? O que estudar? Durkheim, a sociedade ela é tão complexa, tem tanta coisa. O que eu vou estudar? O que eu vou investigar na sociedade? Aí que ele fala assim, olha, eu tenho que estudar isso bem aqui, ó. Eu tenho que estudar o fato social. E a sociologia de Durkheim é voltada para buscar compreender o fato social. Desse não entendi o que é fato social. O fato social, galera, eu costumo caracterizá-lo como uma coisa. Ele chama de coisa. Uma coisa a ser estudada. Essa coisa seria um acontecimento da sociedade. Beleza? Então esse fato social, quando fala coisa, ele deve ser visto, não, deixa eu botar aqui. Visto e estudado como coisa. Fica mais bonitinho para vocês entenderem. Esse fato social, ele tem que ser visto e estudado. Ficou muito assim, né? Só o nome coisa. Estudado como coisa. Uma coisa a ser investigada. Só que um conceito para fato social, não vou colocar aqui o conceito, mas é toda a maneira de agir e pensar da sociedade. Então, tudo que eu penso, tudo que a forma de agir dos indivíduos, eu posso chamar de fato social. Eu posso chamar também, como eu falei agora há pouco para vocês, qualquer acontecimento, qualquer não, um acontecimento
social. Então, galera, a sociologia de Durkheim é voltada para buscar compreender isso aqui, o fato social. Só que ele fala assim, poxa, é qualquer coisa que é um fato social? Será se tudo na sociedade eu posso ver como um fato social? Claro que não, meu brother, claro que não. Ele vai falar que o fato social, ele tem as suas características. Coloquem bem aí, características do fato social. O fato social, ele independe do indivíduo. Então, ele é exterior ao indivíduo. Exterioridade. Independe do indivíduo. Ou seja, a maneira de pensar, nossa, já existia na sociedade. Pense assim, na moral, os valores, tá? Que são fato social. Exterioridade, só que isso é coercitivo. Ele chama de coercitividade. E isso não é um fato, a coisa isolada. Não é uma maneira de pensar e agir, não é um acontecimento isolado. Isso é geral, generalidade. A UEMA já colocou isso aqui, ó, também, objetividade. Eu vou colocar só porque o UEMA já colocou 4 características e a galera ficou rodada lá. Caraca, mas meus professores já falaram de 3. Não está dando aqui, né? Mas você coloque aí, tá? Objetividade como outra característica. Vou colocar bem aqui. Objetividade. Então, o fato social é isso. Exemplo de fato social. Para a gente entender melhor o fato social, tem uma coisa de Durkheim que vai fazer sentido. Ó. Quando ele fala o seguinte, ó, quando ele fala que a sociedade é superior ao indivíduo. Olha só que interessante. A sociedade impõe as regras para o indivíduo. A sociedade é que influencia. Então pense, você é um indivíduo, eu sou um indivíduo que nasci na sociedade. Então, a sociedade que me influencia. Tá ligado? É a sociedade que dita as regras. Olha a concepção que o M. Durkheim tem na sociedade. Que eu, indivíduo, nasci aqui, então já existem as maneiras de agir, pensar, sentir, é fato social. Isso é exterior a mim, isso é coercitivo, porque me influencia. Isso é geral, não é só eu que penso assim. É um pensamento da maioria. Então isso é um fato social. Então a sociedade é superior ao indivíduo. Aí nós podemos trabalhar aqui diversos... podemos trabalhar diversos exemplos, né, de fato social aqui. Por exemplo, o suicídio, como Durkheim fala, né? O suicídio é um exemplo de fato social. Já colocar para vocês aqui, né? O Durkheim até classifica alguns tipos de suicídio. Por que o Durkheim fala que o suicídio é um fato social? Porque ele vai dizer que o suicídio ele não parte do indivíduo. Por mais que a psicologia discorde, né? Ou que a gente discorde também algumas coisas aí, mas o Durkheim vai atribuir à sociedade o motivo dos indivíduos tirarem sua própria vida. São fatores externos que são coercitivos. Tá? Então, o próprio suicídio é caracterizado na concepção de Durkheim como um fato social. E não esqueça essa ideia aqui, ó, a sociedade é superior ao indivíduo. O casamento é um fato social, é um rito da sociedade que existe independentemente de mim. Então, se eu caso, é porque isso foi coercitivo, porque é uma regra da sociedade. Estudar é um fato social. Isso independe de você, já existe e é coercitivo. A sociedade, o nosso modelo capitalista te influencia, dita as regras, você tem que fazer aquilo. Então, observem que a visão de Durkheim sobre indivíduo e sociedade é de que a sociedade ela é superior ao indivíduo. Beleza? É aí que o Durkheim ele vai valorizar, né, a questão da educação. Para o Durkheim, a educação que é a grande responsável para transmitir as regras morais e sociais.
tá? Então, a educação é que transmite as regras morais, né, do indivíduo e sociais. Durkheim valoriza muito o aspecto da educação. Entende esse negócio de influenciar? É desde a infância, né? Na família, na socialização primária, que nós vamos estudar depois. Os pais vão dizer, ó, tem que falar assim, tem que vestir assim, tal, tem que ir para a escola, tem que fazer não sei o quê. A escola tem que pensar assim, né, tal. Então observe que nós indivíduos, na concepção de Durkheim, somos tipo modelados, né? E fato social seria isso, né? Tudo que é exterior e é coercitivo ao indivíduo. Tá bom, galera? Então, isso aqui é o pensamento-chave de Emile Durkheim para a UEM. Aquela questão de Durkheim lá sobre os modelos de solidariedade mecânica, orgânica, né? Nós vamos ver mais para frente um assunto mais encabuloso aí sobre sociedade, tá certo? Mas eu poderia colocar aqui, né, que o Durkheim, assim, ele fala do suicídio. Não esqueçam que para ele o suicídio é um fato. O suicídio é um fato social, beleza? Então nós temos os tipos de suicídio. Ele fala do suicídio egoísta, né? Esse suicídio egoísta aí é gerado por fatores externos, né? Então aqui seria fatores externos, né? Fatores bem sociais, tá? Seria uma quebra de laços sociais, ou coisa assim, gera o suicídio. Nós temos suicídio. Não se preocupe com as características para a primeira etapa, tá? Altruísta, né? Suicídio altruísta, quando o indivíduo se sente obrigado a fazer. Por exemplo, eu sou patriota. Eu vou me matar porque eu desonrei a família. Obrigado a fazer. Olha os kamikazes, né? A Segunda Guerra Mundial. Beleza? Eles se sentem obrigados a fazer pela própria sociedade. Porque desonraram a sociedade, porque amam demais aquilo. Né? Então, ele classifica como o suicídio altruísta, né? E o suicídio anômico. Certo? Quando ocorre uma anomia social, né? Há uma ausência de regras. O indivíduo se sente ausência. Não se preocupem muito com isso aqui para a primeira etapa, porque a primeira etapa da medida, ela não vai te cobrar essa classificação aqui dos tipos de suicídio. Nós não vamos ter segunda etapa este ano, né? 2020 é da UEMA, mas esses tipos de suicídio aqui não são tão especificados na primeira etapa. Mas o que eu tenho que entender? O suicídio, para Durkheim, ele é visto como um fato social. Bora ver bem aqui a questão de Durkheim, né? Para a gente ficar ligado no esquema aqui. Vou lá nos comentários. Lembrando que as questões aí, ela tem os comentários, tá bom? Para depois vocês darem uma olhada. Vamos ver aqui a quarta questão, né? A quarta. Deixa eu ver aqui. Isso, a quarta questão. A violência é uma das principais questões da sociedade moderna. Elas estão na discriminação racial, na diferença entre as classes sociais, na fragmentação do trabalhador, nos preconceitos políticos, nas separações dos sexos e assim por diante. Com base na citação acima, identifique em qual das opções estão presentes as características de fato social como objeto de estudo da sociologia, segundo o Emile Durkheim. Letra A. Exterioridade, sim. Coercitividade, sim. Objetividade, sim. E generalidade, sim. Essa questão foi aquela que eu falei, né? Que o Rema colocou objetividade e a galera ficou rodada. Caraca,
Os professores sempre falaram de três: exterioridade, coercitividade, generalidade. Lembrando que objetividade está relacionado à forma como ele é visto. Essa objetividade também seria a mesma generalidade, ou seja, generalizar um fato social. Então, de cara aí, letra A. Letra B, coercitividade, solidariedade, conflito, objetividade, não. C, objetividade, individualidade, generalidade, exterioridade, não. Letra A, beleza? A alternativa correta. Certo, galera? Então, esse é o Emile Durkheim, né? Esse é o Emile Durkheim. E bem cabuloso aí a análise dele, tá certo? Bem, acho que não vocês acompanharam aí no material, né? Que eu estava vendo aqui, acho que não foi transmitido para vocês a quarta questão, tá? Que fala sobre fato social e suas características. Está vendo só minha cabeça aqui balançando. Tranquilo. Então vamos ver agora os outros dois pensadores clássicos, né? No caso, o Max Weber e o Karl Marx, para a gente finalizar a sociologia clássica. Beleza? Então, né, o outro camarada aqui que a gente vai analisar dos clássicos, né, continuando aqui a nossa revisão, é o Max Weber. Max Weber. O Max Weber, eu vou colocar aqui do lado para a gente finalizar, né, o Karl Marx. Certo? Muito bem, nós vimos que o Emile Durkheim, né, ele é relacionado a uma sociologia ali que a gente chama sociologia funcionalista. A sociologia de Max Weber é uma sociologia compreensiva. Por quê? Porque ele busca compreender o motivo da ação do indivíduo. Então, ele vê a sociedade, deixa eu botar aqui, o Max Weber, ele vê a sociedade como um teatro social. Negócio bem aqui. Sociedade como um teatro social. Olha só, ele não tem aquela visão de sociedade, tá? E na verdade, a sociedade como um teatro social e o indivíduo como um protagonista. Protagonista. Ator. Por que ele vê como protagonista? Por quê? Porque ele fala que o indivíduo ele tem um papel social. Beleza? Tranquilo. Protagonista. Agora, Durkheim ou Max Weber, como que agora então eu vou analisar? Como que agora eu vou analisar a sociedade? Se ele fala que o indivíduo é um protagonista, ele tem um papel e um status social, tá? Por isso que ele é protagonista. Então, ele tem um papel social. E esse indivíduo, eu vou falar lá em status, tá? Ele tem um status social. Por isso que ele vê o indivíduo como protagonista. Mas eu não quero focar muito nessa parte aqui não, porque nós vamos ter uma aula específica de papel social e de status social. Aí eu vou voltar a falar de Max Weber. Assim como em algumas teorias também, eu sempre vou estar retornando aos clássicos, né? Por exemplo, a teoria de solidariedade mecânica de Durkheim, tá? Vamos voltar a investigar, porque nesse primeiro momento eu só quero ter uma base, passar a base para vocês desses pensadores, tá certo? E a base de Durkheim é o fato social. A base de Max Weber é isso aqui: sociedade como teatro social e o indivíduo como protagonista. Agora, como é que eu vou compreender esse indivíduo como protagonista? É isso aqui: é buscar compreender o que seria a ação social. Beleza, ó. O pensamento-chave de Max Weber é buscar compreender o que seria essa ação social. Mas, Deison, dá bem um conceito para a ação social. É toda a ação dotada de sentido e orientado pela ação do outro. Então, é uma ação dotada de sentido e orientado pela ação
do outro. Por exemplo, ele vai discordar do Durkheim que o Durkheim falava o seguinte, ó, o indivíduo, tá? O indivíduo ele segue as regras da sociedade. Durkheim falando. Tipo assim, o indivíduo que casa, para Durkheim, ele está casando porque é uma regra da sociedade. O Max Weber chega e fala assim, não existe uma regra geral que todos seguem aquela regra. Cada ação tem o seu motivo. Então, o cara pode casar porque gosta, porque quer dar algo pro baú, porque não tem opção, tu entende? Então, eu não posso generalizar um motivo de uma ação social. É por isso que o Max Weber, ele fala assim, olha, não tem a ação do indivíduo, o indivíduo como protagonista, tudo que o indivíduo faz na sociedade, ele não faz aquilo porque é uma regra da sociedade. Ele faz aquilo porque ele teve um motivo específico para isso. É por isso que o Max Weber fala que cada ação tem seu motivo. É por isso que o Max Weber ele vai classificar agora aqui os tipos de ação social. Ele fala assim, olha, a ação ela pode ser uma ação racional com relação a fins e com relação a valores. O cara, ele pode fazer uma coisa porque ele está raciocinando. Eu vou juntar dinheiro. É ação racional, que tem uma finalidade. Eu vou fazer não sei o quê. Eu tenho uma finalidade. Por isso que é uma ação racional. A ação também, ela pode ser uma ação afetiva. Vou já dar um exemplo aqui para vocês, tá? E pode ser uma ação tradicional. Olha só, resumir aqui. Os tipos de ação social. Vamos ver um exemplo aqui. Tu vai para o aniversário, né? E tu vai levar presente. Aí, se tu fosse analisar esse levar o presente, segundo o M. Durkheim, ele fala, é uma regra da sociedade, as pessoas darem presente, isso é coercitivo, o Durkheim. O Max Weber, não. Cada pessoa tem o seu motivo específico de levar presente. Uns levam pensando, eu vou levar presente porque meu aniversário é próxima semana. Então, já seria uma ação racional com relação a fins. Eu gosto da pessoa. Então, a pessoa está levando presente por quê? Porque é ação afetiva. Ou, vou levar por levar. Mera tradição. Então, toda ação tem o seu motivo. E a UEMA gosta de ação social. Não esqueça, a UEMA gosta de ação social. Tranquilo? Por quê? Porque cada ação tem seu motivo. E ele vai discordar aqui do Durkheim com relação a isso, né? Então, não existe uma regra geral que todos os indivíduos fazem aquilo. Não existe. Cada ação tem o seu motivo. Ação racional, ação afetiva e ação tradicional, beleza? Eu vou continuar bem aqui, depois eu falo do Karl Marx, né? Vamos especificar os camaradas. Entender a ação social é muito importante isso daí, tá? Aí o Max Weber, ele tem muitas, na verdade ele é um dos caras aí que tem mais teorias, né? Ele tem a teoria da estratificação social, né? A teoria de dominação, que é a probabilidade, né, do indivíduo fazer o que tu quer, né? Ele fala assim, essa dominação ela pode ser carismática, uma pessoa pode dominar outro pelo poder do carisma, de oratória, de convencimento que ela tem sobre a outra, pode ser uma dominação legal, racional, é uma dominação baseada em leis, em regras, é que o Estado tem. Por isso que ele fala que o Estado é a instituição que detém o monopólio da violência legítima, tá? É outro tipo de dominação legal, racional. E a dominação tradicional, né? Por exemplo, a dominação que um pai tem para com o filho, são os tipos de dominação. A UEMA já cobrou muito isso também, tá? Dominação carismática, Mahatma Gandhi. Se não me engano, foi do Gandhi que a UEMA cobrou, a última que eu me lembro, sobre dominação carismática. Que tipo de dominação ele tinha sobre os seus? Carismática. Jesus, carismática. Tem um conselheiro, carismática. O Estado, legal, racional. A polícia, legal, racional. Beleza? Um pai para com um filho, tradicional. Então, são os tipos de dominação que Max Weber. Aí, por conta disso, ele vai falar o seguinte, olha, ele vai falar que o Estado é a instituição que detém o monopólio da violência legal racional.
Por quê? Porque a violência que o Estado tem sobre o indivíduo é baseada em leis. Por isso que a concepção de Estado em Max Weber, lembrando que Estado sempre com letra maiúscula, né? O Estado é que detém o monopólio da violência. Tá meio fraquinho aqui o pincel, né? Vou trocar. Legítima. Ou seja, o Estado é a instituição que detém a dominação o quê? Legal, racional, né? Então, a dominação legal, racional, ok? Com suas instituições simbólicas que detêm esse monopólio, como a polícia, tal. Então, fica ligado nessa concepção de Estado em Max Weber. Teorias importantes de Weber: teoria da ação social, do papel social, do status social, ainda tem estratificação social. Cada um desse aqui vai ser uma aula, que eu vou juntar as três, e a estratificação, tá? Os tipos de ação, tá? A ação racional, ação afetiva e ação tradicional. É isso aqui que motiva a ação do indivíduo. Todas as ações elas podem ser classificadas como uma dessas, não como puras. Uma ação nunca é só afetiva, ela pode ser afetiva e tradicional, pode ser racional e afetiva. Tranquilo? Por exemplo, tu gosta de uma pessoa, tu leva presente para ela. Então, é afetiva, mas também é racional, porque tu quer conquistar. Tu entende? Então, tu nunca vai encontrar um tipo único assim, tal, que seja só aquilo de ação social. Beleza? Só para a gente finalizar aqui o Max Weber e falar rapidão sobre o Karl Marx, tá? O Max Weber fala sobre o processo, né? Ele fala sobre a ciência, né? Sobre a ciência. O Max Weber ele fala que a ciência contribuiu para o desencantamento do mundo. Desencantamento. Essa foi uma das grandes consequências da ciência. Pessoal, o que seria esse desencantamento do mundo? É deixar de ter aquela visão mágica do mundo, né? O homem perdeu esse encantamento de ver as coisas só pela religião, pelo imaginário. Isso é desencantar o mundo. E a ciência ela trouxe respostas mais claras, não é isso? Por isso que a ciência foi o processo de desencantamento do mundo. Beleza? E outra coisa, em Max Weber, para a gente finalizar, ele fala também sobre a ética. A ética protestante, né? Que essa nova mentalidade do movimento protestante contribuiu para o desenvolvimento do capitalismo. Beleza? A Igreja Católica proibiu o cara de lucrar, não sei o quê. Aí surge o movimento protestante com uma nova mentalidade, uma nova ética. Isso abriu as portas para o lucro. Isso abriu as portas para o desenvolvimento do capitalismo. Ok? Então aqui estão as principais teorias de Max Weber. Tranquilo? Tranquilidade? Então, vamos só ver agora aqui o Karl Marx, para a gente finalizar a nossa revisão sobre os clássicos da sociologia. Tira o print e vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Então, galera, observem que como é que eu diferencio, né? Como é que eu diferencio em teorias clássicas o Durkheim do Max Weber. Como é que eu diferencio a ação social do fato social? É simples, né? Tu vê, o fato social generaliza, a ação social especifica. O fato social dá um único motivo para a ação de todos. A ação social especifica o motivo. Beleza? Então, você estudar, por exemplo, segundo Durkheim, é um fato social porque é uma regra da sociedade. Sociedade superior ao indivíduo, então tu estuda. Né? Max Weber fala assim, não, cada pessoa tem um motivo específico. É racional, é emotivo, é tradicional, tu entende? Então, essa é a diferença entre esses dois pensadores. Aí nós vamos só finalizar aqui, tá? Só falando aqui
rapidão sobre Karl Marx, né? Eu não vou falar de todas as teorias de Karl Marx, porque no decorrer do curso nós vamos entendendo, mas o Karl Marx é um dos grandes aí, né? Sociologia clássica. De cara, a primeira coisa que tu tem que entender é que ele é materialista. Pessoal, é aquele mesmo materialismo lá de Aristóteles. Não, esse materialismo aqui está relacionado ao aspecto econômico. Então Karl Marx, ele é materialista. Por quê? Porque a visão de Marx da sociedade, a análise que Marx faz da sociedade é uma análise econômica. Por quê? Ele fala o seguinte, é tanto que ele fala que a forma como os indivíduos produzem a sua subsistência seria a base da sociedade, não é? É o que ele chama assim, ó. Ele fala, olha, toda sociedade, ela tem a sua infraestrutura. Mas Marx, o que seria a infraestrutura de uma sociedade? Ele fala o seguinte, ó, são todos os aspectos econômicos dela. Beleza. Então, infraestrutura são todos os aspectos econômicos. E essa infraestrutura que condiciona todas as outras coisas, que eles chamam de superestrutura. Superestrutura. Por exemplo, o que seria a superestrutura? Seria a política, seria as leis, seria moral. Então, são os aspectos econômicos de uma sociedade que influenciam todas as outras coisas da sociedade. É por isso que na Idade Média nós tínhamos leis diferentes, nós tínhamos códigos morais diferentes, nós tínhamos uma política diferente, relações sociais diferentes, beleza? Então, Marx, ele foca o materialismo, né? Materialismo são aspectos econômicos. Essa é a sociologia de Marx. E essa relação aqui ela é bem importante, tá? Você entender infraestrutura e a superestrutura. Tem muita teoria de Karl Marx, que aqui eu acho que a gente não vai falar de todas elas, tá? Mas eu quero focar essa daqui do materialismo, tá? Por quê? Porque quando ele faz essa análise da infraestrutura econômica, ele chega a uma conclusão, né? Ele faz uma análise da história, que ele fala o seguinte, olha, eu vou estudar a história, só que eu vou estudar o aspecto econômico da história. Então, o que é materialismo são aspectos econômicos. Então, o que é materialismo histórico são os aspectos econômicos da história. Das sociedades. Então Marx ele faz uma análise econômica de todas as sociedades. E quando ele faz uma análise econômica das sociedades pelo materialismo histórico, entender os aspectos econômicos da história, ele chega a uma conclusão. A história da humanidade é uma história de luta de classes. Ele fala o seguinte, olha, na história sempre existiu classes. Ele vê isso quando ele divide a história em modos de produção, que nós vamos estar aqui também, eu vou falar de todos eles, primitivo, asiático, escravista, feudal, capitalista, e ele vê que em todos eles, né, na história econômica da humanidade, Marx analisa que tem luta de classes, né? Aí ele chega à sua teoria, que é a teoria-chave dele, a teoria de classes sociais. Que ele fala que as sociedades elas são divididas por classes sociais. E são duas as classes sociais. Deixa eu pegar o azul aqui, né? Fica mais claro para vocês. E são duas as classes sociais. Isso na história. Era assim no feudalismo, era assim na antiguidade. Ele fala, olha, nós temos os donos dos meios de produção.
Aqueles que são donos da terra, por exemplo, na Idade Média, tinha o feudal, o dono da fábrica no capitalismo, o dono da enxada, do serrote, entende? Ou seja, sempre tem aqueles que são os donos dos meios de produção. E eles estão num conflito, numa luta contra aqueles que não têm isso. E a única coisa que eles têm é sua força de trabalho. Então, são os donos da força de trabalho. Caraca, sempre esses daqui explorando esses. Então, quando Marx ele faz essa análise econômica da sociedade e ele faz isso na história, ele vê que na história sempre existiu isso aqui. Na Idade Média era o senhor feudal, aqui era o servo. No mundo antigo eram os donos lá de propriedade lá. Aqui eram os escravos. No capitalismo, aqui é o dono da fábrica, é o burguês, é o capitalista. E aqui é o proletariado. Sempre existiu luta de classes. Tu entende? Então, a sociologia de Marx é voltada para a compreensão disso daqui. Aí ele faz uma crítica ferrenha ao capitalismo, né? Ele fala assim, poxa, o capitalismo, isso aqui é mais cruel. No capitalismo, essa exploração, essa luta de classes, ela é mais intensa. Então, Marx, ele faz uma crítica ferrenha ao capitalismo. É tanto que ele tem até uma proposta. A proposta dele, para acabar com isso aqui, é o seguinte, é todos os proletariados, todos os trabalhadores se reunirem. A proposta dele é a implantação, através de uma revolução do proletariado. A proposta de Marx é essa. Proletariados de todo o mundo, univos em uma revolução e tomai os meios de produção dos capitalistas e implantar o quê? Um sistema socialista, um Estado, uma ditadura do proletariado. Ou seja, a proposta de Marx é uma revolução do proletariado e a implantação do socialismo. Eu vou explicar para vocês isso aqui mais detalhado, que vou explicar a diferença entre socialismo e comunismo, porque o socialismo é que levaria ao comunismo. Professor, qual a diferença? É porque no socialismo eu tenho um Estado. No socialismo eu tenho um Estado, que seria o Estado do proletariado. No comunismo eu teria a eliminação desse Estado. Por quê? Porque eu mudei toda a infraestrutura e eu mudei toda a mentalidade. Com o tempo não vai ser mais preciso o Estado, porque cada um vai saber o seu determinado lugar e sua função na sociedade. Tá ligado? Então, eu vou mudar a infraestrutura com o socialismo, acabar com a propriedade privada. Vai chegar um momento que isso vai mudar completamente toda a superestrutura. Então, não vai ser mais preciso o Estado. Mas, no primeiro momento, é necessário um Estado para organizar, distribuir essas coisas. Isso é possível através de uma revolução. Então, ele faz uma crítica ao capitalismo, Karl Marx, tá? E a proposta dele é uma revolução do proletariado, para implantar o socialismo, onde eu vou ter um Estado do proletariado, que você pode chamar bem aí de ditadura do proletariado. Aí isso vai mudar toda a infraestrutura, ela não condiciona a superestrutura, e com o tempo, uma outra geração vai ter outra mentalidade. É tipo assim, ó, eu não posso chegar direto ao comunismo, não posso, porque eu ia chegar no comunismo com a ideia de propriedade privada. Por exemplo, nesse momento tem uma revolução, tomaram as coisas, beleza. Esse celular aqui, ele é meu. Eu ainda tenho a noção do que é meu, tu entende? Eu tenho a noção. Eu nunca vou perder essa noção. Mas se meu filho nascer na sociedade que está falando para ele, isso aqui não é dele, é de todos, ele vai ter uma outra mentalidade. O filho dele vai ter uma outra mentalidade. Ou seja, se a infraestrutura está mudando, com o tempo vai mudar a superestrutura. Vai chegar um momento que vai ser eliminada da cabeça do indivíduo essa ideia de propriedade privada. Então, eu não preciso mais de um Estado. Aí eu entro no comunismo. Então, qual a diferença de socialismo e comunismo? Que no socialismo eu tenho Estado e no comunismo, sem Estado. Beleza?
Isso aqui eu vou explicar melhor lá em tipos de socialismo, tá bom? Por enquanto. Mas qual é a proposta de Marx? Uma revolução do proletariado. Só para a gente finalizar aqui, Karl Marx, uma das teorias mais cobradas dele em prova, como ele está fazendo, né, essa crítica ao capitalismo, o Karl Marx ele tem uma teoria chamada de mais-valia. Professor, o que seria mais-valia? A mais-valia é o que tu trabalha, mas tu não ganha. Coloque aí, mais-valia. É o trabalho não convertido em salário. Trabalho não convertido em salário. Mais-valia. Notaram? Trabalho não convertido em salário. Desse eu não entendi. É isso aqui, ó. Deixa eu vir para cá. Dá de ver? Dá. Vamos imaginar que você entra para trabalhar às 8 horas da manhã. E tu tem que trabalhar até às 16 horas, tá bom? Então tu começa a produzir 8, aí dá 9, tu continua a produção. Dá 10, tu continua a produção. Dá 11 horas, opa, tu já produziu o suficiente aqui para ganhar a tua diária. Então isso aqui já seria o teu salário. Entendeu? Só que eu pergunto, tu vai parar a produção? Não. Tu tem a carga horária até que hora? Até às 16 horas. Então tudo isso aqui que tu está produzindo, mas não vai para o teu bolso, que não é convertido em salário, isso aqui que a gente chama de mais-valia. Então, o que é mais-valia? É o trabalho que não é convertido em salário. Aí, como que o vestibular pode cobrar para vocês? Assim, ó. Ah, mais-valia é o lucro. Não é o lucro. Com a mais-valia, o cara vai comprar matéria-prima. Com a mais-valia, o cara vai fazer inovações tecnológicas, vai pagar energia. E da mais-valia, ele vai tirar o lucro. Olha só. Então, a mais-valia não é o lucro. Da mais-valia, tira-se o lucro. Depois de ele, o dono da empresa, ó, o salário vai para o trabalhador. A mais-valia vai para o dono da fábrica, beleza? Aí ele vai pagar as coisas, comprar matéria-prima. De lá que ele vai tirar o seu lucro. Então, a mais-valia não é o lucro. Da mais-valia, tira-se o lucro. Bom? Então, Marx ele faz essa análise aqui de mais-valia. Então, galerinha, observe que é bem cabulosa, né? A sociologia de Marx, a visão que ele tem da sociedade é uma visão materialista de luta de classes. Ele tem a proposta dele e ele faz uma crítica ferrenha ao capitalismo. Beleza? Aí tem bem as outras questões de Max Weber, da UEMA, e de Karl Marx. Vocês vão responder, também tá os comentários. E valeu! Na próxima aula nós vamos falar outros temas aí, tá? Do nosso vestibular da UEMA. Vamos revisar todos os assuntos de sociologia. Beleza, galera? Então, valeu, aquele abraço.